Estamos aí em mais um YouCat Online, hoje tratando da pergunta de número 270 e 271. As duas perguntas falarão sobre o tema do matrimônio. A primeira pergunta de número 270 toca num ponto bastante sensível e interessante da gente falar também. Como se comporta a igreja perante os divorciados recasados? Eu vou ler porque é interessante a gente ler a explicação que está aqui no YouCat. Ela acolhe o segundo exemplo de Jesus. Quem após um casamento católico se divorcia e ainda durante a vida do seu consorte estabelece uma nova ligação, encontra-se sem dúvida em contradição com a clara exigência de Jesus sobre a indissolubilidade matrimonial. A Igreja não pode abolir essa exigência. A revogação da fidelidade é oposta à Eucaristia, no qual a Igreja celebra precisamente a irrevogabilidade do amor de Deus. Por isso, quem vive em tal situação contraditória não pode aceder à Sagrada Comunhão. Ou seja, queridos, o próprio Senhor, nosso próprio Senhor Jesus, ele vai deixar claro sobre a questão da indissolubilidade matrimonial, ou seja, o que Deus uniu, o homem não separe. Evidente, isso é algo bastante complicado da gente falar. Existem muitos casais que passam por essa situação e aí cada caso é um caso. E a própria igreja trata cada caso pela sua especificidade, cada casal tem a sua circunstância. Existe a doutrina é clara, vem desde nosso Senhor Jesus Cristo, que diz muito claramente que um matrimônio ele não pode ser desfeito, a não ser que ele seja nulo. E aí existem alguns casos que a igreja, os bispos, os padres acompanham de casamentos que podem ser anulados, mas há circunstâncias muito bem definidas, é um processo longo a ser percorrido. Porém, nós sabemos que existem esses casos dentro da igreja, há muitos casais de segunda união que participam da igreja e, na verdade, devem participar, devem ser acolhidos, devem ser amados, devem se sentir parte do corpo de Cristo. No entanto, devido à sua condição, não podem receber a Sagrada Comunhão, né? Devem viver sob a espera de Deus, ainda em fé, com o coração leve e tranquilo, né? Por isso a necessidade de serem acompanhados, bem acompanhados, para que também não se entre a mentalidade mundana e se confundam as coisas, né? Deus tem um caminho para cada um de nós, inclusive para aqueles que se casaram novamente. E a pergunta de número 271 também fala sobre esse aspecto da família, né? Vai dizer o seguinte: o que significa dizer que a família é uma pequena igreja? E o Cat responde: a família é um ponto pequeno, o que a igreja é um ponto grande, a imagem do amor de Deus na comunhão de pessoas. Ou seja, cada família, cada seio familiar, cada núcleo familiar é uma pequena igreja, é o local onde se viverá a fé, onde os esposos se amarão e amarão os seus filhos e os educarão na fé. Na igreja também isso acontece. Na igreja as pessoas vão lá e são educadas na fé para crescerem em estatura, graça e sabedoria. Nas famílias a mesmíssima coisa deve ser feita. Os pais devem educar os seus filhos na fé para que cresçam em estatura, sabedoria e graça, né? Quantos pais santos, né, fizeram seus filhos santos, né? Por exemplo, uso o exemplo de Santa Zélia e São Luís, que se dedicaram aos seus filhos, se dedicaram a Deus, e dentre os seus frutos, dos frutos que são os seus filhos, temos Santa Teresinha e temos todas as suas filhas dedicadas à vida religiosa, algumas até em processo de beatificação, de análise para canonização. Ou seja, eram pais que viveram essa realidade de fazer da sua casa uma pequena igreja. Então, que nós possamos fazer da nossa casa, do nosso seio familiar, também uma pequena igreja. Que possamos sempre acolher os irmãos, como falamos na primeira pergunta, os irmãos que passam por essa dificuldade em relação a serem recasados, e que nas nossas famílias se viva o amor, se viva a fé e possamos educar os nossos filhos para crescer em estatura, sabedoria e graça. Nos vemos no próximo programa.